Ok. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos os homens de valor nessa manhã Bom de sábado. dia. Aqui Bom onde eu dia. estou, em Mariporã, o tempo está muito bom. Está meio que nublado assim, mas com sol também. Muito bom. E nós vamos participar aqui de um casamento de um irmão da igreja, um jovem. E então, vamos iniciar com uma leitura, irmãos. Tiago, capítulo 1, nós temos que abrir sua Bíblia aí. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo do 2 até o versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículos do 2 até o 5. Depois nós vamos orar, vamos ouvir uma música e passamos para os pedidos gerais. Amém? Amém. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Acho que nunca precisou tanto a gente precisar de sabedoria, né, irmãos? Então, a Bíblia diz que se a gente pedir sabedoria a Deus, ele nos concede sabedoria. Muito bem. Vamos orar e depois o Moura vai colocar uma música para a gente iniciar nosso dia de oração. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque nós entendemos com gratidão que a cada dia que o Senhor nos dá é uma oportunidade de nos tornarmos um pouco melhor. Muito obrigado porque nós reconhecemos a tua grandeza e te agradecemos por tudo isso que o Senhor proporciona para nós a cada dia, para que possamos vivenciar intensa e integralmente cada dia das nossas vidas. Muito obrigado. Abençoe, Senhor, a nossa reunião, abençoe cada homem que poderão entrar ainda e os que já entraram nesse grupo de oração e que nós possamos, ó Deus, encontrar através da oração, dos cânticos, das músicas que estaremos aqui ouvindo, ó Deus, possamos encontrar alento para os nossos corações. Trata-nos, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo as tuas misericórdias. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar.
Amém, glória a Deus. Muito bom. Quero registrar, entraram aí agora também o pastor Nelson Pacheco. Pastor Nelson, é um prazer tê-lo na nossa reunião, hein? Tivemos na última ali, com o senhor na PIB do Brás, na segunda-feira retrasada, né? Ou passada, já não sei bem, mas é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Se depois conversar contigo, o senhor precisa falar com esses homens aqui, viu? Puxar a orelha deles. E está presente também o Zé Carlos Aguiar, que é daqui da PIB de Ribeirão Preto, também entrou nesse momento. Antônio, está entrando também agora o Antônio Domeni, que é o líder, então, presidente dos diáconos aqui no estado de São Paulo, ali da Igreja Batista da Liberdade. O Domeni está entrando, então, aí na reunião. Antônio, habilita o som, Antônio. Dá um toquezinho na tela e vai lá embaixo, habilita o som. Aí, tudo bem. Muito bem. Para aqueles que entraram agora, tenham um bom dia, um bom final de semana também. Nós vamos agora para essa parte que a gente faz os nossos pedidos gerais. Em primeiro lugar, agradecer para aquelas igrejas que já conseguiram conhecer o pastor, né? Nessa sucessão pastoral que houve, que está vindo nesses nossos tempos, né? E orar pela nossa igreja também, que continua em sucessão pastoral, pedindo a Deus que nos apresente no seu tempo aí aquele obreiro que vai ser o pastor da igreja e da PIB de Ribeirão. Também vamos orar pelo nosso Brasil, para que Deus possa ter misericórdia de nós e possa derramar graça sobre a nossa nação, para que tenhamos tempos de paz, mesmo meio a essas incertezas. Também pelos povos ali na Síria, naquele local onde houve os terremotos ali, ainda tem muita gente sofrendo, muitas famílias que sofreram ali as suas perdas, né? Pedir a Deus que também esteja consolando aqueles povos. Pedir pelos nossos pastores, nossos líderes, para que possam ter sabedoria diante dos desafios aí desse ano, e também pelos missionários espalhados pelo mundo aí, que precisam também dos cuidados, né, do Senhor, para continuar mandando a mensagem. Aí, colocar esses pedidos gerais e a gente vai para nossa sala, o Moura vai distribuir aí segundo. Eu vou só abrir para esse momento, a gente já há muitos anos, né, não tem aberto assim para que todos façam os seus pedidos, que podem fazer nas salas. Mas, especificamente, eu queria ver com com o irmão Jairo Peixoto, que é o líder dos Homens do Brasil, se ele tem algum motivo de oração que a gente possa estar na sala, em todas as salas, estar orando pelo assunto que o senhor eventualmente tiver aí em mãos para nós. Sim, obrigado, irmão Moura. Bom dia a todos, mais uma vez. Nós temos dois grandes acontecimentos futuros aí na nossa organização. Primeiro é a Unier,
Olimpíada Nacional de Inverno dos Embaixadores, que vai acontecer em Fortaleza, em junho, no feriado de Corpus Christi. E nós estamos aí com uma expectativa de um grupo entre 800 e 1.000 embaixadores. É um evento muito grande. Orar para Deus estar nos abençoando, nos dar sabedoria, abençoar as famílias dos embaixadores que estarão encaminhando-os para esse encontro, né? E todas as providências que precisam ser tomadas. A gente sabe que, para nós que estamos fora do Nordeste, é uma despesa alta e também a distância, né? Então, para Deus estar nos dando condições de orientar os meninos e os conselheiros aí nessa questão. E o segundo é o Mutirão Nacional Missionário, o MUNAMI, que acontece todos os anos, foi retomado agora em outubro passado, e na próxima edição acontecerá no Maranhão, Tutóia, de 1 a 12 de outubro. Nós já começamos todas as providências, os trabalhos lá no Maranhão já se iniciaram, já estão lá colocando as bases do alicerce do templo, é a parte que cabe à União Missionária de Homens que Convida. Então, nós já estamos com o desenvolvimento do MUNAMI, mas o levantamento das paredes e o trabalho de evangelismo, o trabalho de ação social todo é feito no período 1 a 12 de outubro. Então, são esses motivos aí que eu queria compartilhar com os irmãos. Perfeito. Então, Pastor, registro a Moura, presença. Oi. Moura, eu só não entendi aí a respeito dos embaixadores. É congresso, é acampamento? Não, é um conclave, né? Nós chamamos de Olimpíada Nacional dos Embaixadores do Rei, ONIER. Uma Olimpíada, Antônio. Tá. Fica mais fácil. Bom, registro a presença aí do Domênio, da Igreja Batista Liberdade, presidente dos diáconos aqui no estado de São Paulo. Estamos aí também agora com o pastor Jader é da Igreja Presbiteriana, tem um trabalho muito forte com crianças, adolescentes, né? E nos está prestigiando aí já há muitos anos também em nossas reuniões, falado bastante a nós, mensagens poderosas. E está entrando aí o irmão Rodolfo também, da Igreja Batista da Vila Mariana. Então, Bom dia, irmãos. Deus abençoe vocês. ok, Rodolfo, um abraço. Então, estou preparando as salas, daqui 15 minutos nós estamos voltando. Até lá. Olá, Gibe. Bom dia, amor. Oh, esqueci de falar que você entrou aí. Estou te mandando para uma sala. Deixa eu ver aqui qual Beleza. sala que está com 2 só. A do Davi já está com 3, a sala 3, sala 4, sala 5, sala 6, sala 7, sala 8. Vou te mandar para a sala 8, tá bom? Perfeito. Valeu. Um abraço. Até Edson. E nós vamos ter mais uma música. Depois eu vou pedir ao próprio pastor Nelson que esteja orando pela vida do pastor Jaime, já é um pastor quase, né, pastor Jaime? Que vai estar nos trazendo a mensagem nesta manhã. Vamos à música, então. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces,
se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Cerca sem volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Graças e paz a todos os irmãos. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. O Cleiton que chegou agora. Também entraram aí o pastor Adesilto, o pastor João, o pastor Alberto, lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem, pastor? Bom dia. E também o irmão Zé Augusto, aqui de Ribeirão, mas não é da nossa igreja. Entrou também aí o Isaac, é um jovem da igreja que entrou conosco aí. Hoje houve possibilidade dele entrar. Muito bem, nós estamos nesse momento com 26 homens na sala, e então nós queríamos já de antemão agradecer ao irmão Jairo de Souza aí, pela disponibilidade que o senhor nos está dando de estar presente nessa manhã conosco.
nada mais justo, nosso presidente aí, né, a nível Brasil, para poder nos dar essa palavra que está no coração dele, de nós buscarmos a intimidade com Deus. Tive com o irmão Jairo lá em Recife, conversando na reunião dos homens, num dos cultos também lá, nos encontramos algumas vezes lá, né? E aí fizemos o convite, prontamente ele aceitou e está conosco aqui, é um prazer muito grande. E acabou de entrar na sala também o irmão Renato Sanches, que é aqui da PIB de Ribeirão Preto. Pastor Nelson Pacheco, eu pediria então que o senhor estivesse orando pela vida do irmão Jairo, que vai trazer para nós a mensagem nesse momento. Oremos então, irmãos. Te agradecemos, Pai, por estarmos começando esse dia na tua presença. Te agradecemos por tudo que o Senhor já preparou para nós, porque a tua palavra diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias antes que um só deles existisse. Te agradecemos, Pai, pela motivação que o Senhor mesmo deposita no nosso coração para querermos andar ao teu lado. E agora, Pai, quando nos preparamos para ouvir a palavra do irmão Jairo, que o Senhor ilumine a sua mente, seu coração, para que ele seja um meio de bênção para todos nós. E que ao final deste encontro tenhamos a certeza que fomos felizes em desejar estar juntos aqui e que isto nos prepare para o dia de amanhã, um dia intenso na tua presença, um dia consagrado ao Senhor. Amém. É no nome de Cristo Amém. Jesus, meu Filho amado, que nós oramos. Amém. Amém. Pastor Jairo, o irmão está com a palavra. Fique à vontade, inclusive, para, se quiser, comentar aí alguma situação referente aos homens, né? E não tem a palavra a partir de agora, fique à vontade aí, que Deus o abençoe. Obrigado, irmão Moura. Eu agradeço muito a Deus por sua vida e por esse ministério junto aos homens ribeirenses, né? Agradeço aí aos homens do estado de São Paulo, especialmente, que estão participando desse encontro. Meu pastor Nelson, meu grande amigo, que bom revê-lo. O pastor Nelson é uma pessoa que minha família tem grande carinho por ele, pela irmã Sônia, Nelsinho, Nelise, são queridos nossos aqui, não somente da nossa família, como da família da Igreja Batista Central de Taguatinga, porquanto nos marcou profundamente durante seu ministério, e a marca maior que a gente guarda nesse tempo de ministério foi a amizade que foi construída, o respeito, o carinho que nós temos nutrido e sentimos dele também esse carinho. Muito obrigado, pastor Nelson. Meus irmãos, nós queremos hoje conversar um pouco com os irmãos acerca daquilo que temos ouvido do Senhor, né? Para esses tempos, para esses dias. Nós estivemos ali em Recife e o irmão Moura esteve conosco no nosso congresso. Nós fomos profundamente impactados pela presença de Deus ali, pelo Espírito Santo, pela toda a programação que foi desenvolvida ali. E desde aquele momento ali nós temos pensado muito no tema a respeito da vida com Deus, da intimidade com Deus. Nós temos buscado ter do Senhor aquilo que Ele tem proposto para cada um de nós. E esse texto tem me chamado a atenção já há algum tempo. Eu tenho falado sobre ele, tenho me baseado nesse texto, que é Gênesis 18, 17. Esta passagem ela fala a respeito do momento um pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus fala nesse texto: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, né? E a partir desse texto eu estou pensando aqui juntamente com os irmãos como é necessária e como é preciosa a intimidade com Deus.
Nós temos, por certo, aqui certos casos em que Deus tem falado a vida dos irmãos, os irmãos têm buscado a presença do Senhor, certamente os irmãos têm experimentado do Senhor a sua inspiração, têm ouvido a sua voz, mas eu queria trazer aqui aos irmãos um pouco dessa experiência que eu tenho tido nesse texto. É um texto que tem falado muito ao meu coração, assim como o restante da leitura bíblica que eu tenho feito, especialmente nesses primeiros dias do ano de 2023. Abraão, como a gente sabe, ele teve algumas experiências como homem de Deus diante do Senhor, e as experiências de Abraão nem sempre são dignas de exemplo, né? Como também o é na nossa vida, mesmo que com toda a integridade diante do Senhor, com toda a dedicação que temos tido na sua obra, nós falhamos, e falhamos diversas vezes, não apenas uma vez. E eu queria trazer aqui, a título de ilustração, que o homem Abraão também passou, né? Antes dele ser transformado naquilo que nós temos hoje como um exemplo de fé, um baluarte, um homem que nós olhamos para a sua vida como exemplo a ser seguido. Mas Abraão, quando ele é tirado da sua terra, ele sai da sua parentela e vai para uma terra distante, ele começa a ter, então, ali, experiências com o Senhor. E eu queria destacar 2 momentos em que o homem Abraão ele resvala nessa sua integridade espiritual. E lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 17, nós vemos o texto dizer assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Então, antes de Sara rir, né, como nós costumeiramente ouvimos e estudamos, né, o riso de Sara, provavelmente numa ironia ou num deboche ou num descrédito da promessa que Deus estava ali firmando, antes dela, Abraão também teve essa atitude de duvidar do Senhor, de desacreditar, de olhar para a sua situação e ficar totalmente incrédulo. Um outro momento que eu destaquei aqui é quando nós vemos no capítulo 16, versículo 3, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E a gente vê nesse texto que a mulher Sara, né, ou Sarai, induz Abraão um erro e Abraão aceita. Ele consente nesse erro, desvirtuando ali em sua mente o propósito da promessa de Deus, o que havia Deus firmado com ele, mais uma vez foi posto em dúvida, mais uma vez foi questionado por suas atitudes e talvez tirando proveito do desespero da sua esposa e talvez tirando proveito do seu próprio desespero, da sua desesperança, ele faz com que surja uma nova situação que é uma situação que mais tarde vai ter um preço alto na vida da sua família, assim como na vida dos seus descendentes. Nós vemos que, a despeito de termos erros, talvez até diários, pecados inúmeros que nós cometemos, Deus não desiste dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Deus não desiste, não se afasta
dos planos que ele tem para nós. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, nós vemos que Jó declara que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Então, meu irmão, eu queria deixar com vocês nesta manhã este propósito que Deus tem para a sua vida. Ele não pode ser refutado, ele não pode ser transtornado por sua vontade, por seu querer, e até mesmo pelos seus erros, pelos seus pecados, pelos meus erros. Nós não temos autoridade sobre o querer de Deus na nossa vida. E o que eu aprendo de Abraão é que, em meio a uma série de circunstâncias, e quando nós vemos Abraão e a gente, às vezes, aponta, né, com dedos e mãos para um homem que nós consideramos pecador nesses momentos, nós devemos nos olhar no espelho e nos colocarmos como que estando no lugar de Abraão. Nós somos o Abraão ali. Nós rimos do Senhor, nós desacreditamos no Senhor, nós duvidamos das promessas do Senhor. E ainda assim ele permanece fiel a nós. A fidelidade de Deus não muda para conosco à medida que nós mudamos o que nós pregamos, o que nós atestamos crer do Senhor. Nós temos um episódio aqui em que ainda Abraão, sem saber do que o Senhor planejara, ele, na continuidade do texto, ele vai conversar com Deus, ou contender, ou debater com o Senhor sobre a destruição de Sodoma. E aquele episódio em que ele vai regatear, né, como se fosse ali uma discussão para chegar a um preço justo, e ele fala ao Senhor 50, 45, 40, e vai chegando até 5 justos, Senhor. Havendo esses homens, havendo pessoas com esta capacidade, com esta característica, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, ele se mostra um homem íntimo do Senhor. Íntimo do Senhor. Nós temos o Salmo 78, tem uma descrição, segundo o Dr. Russell Shedd, do que acontece a Abraão naquele momento. Deus não revela a ele o que havia de acontecer. E lá no Salmo 78 diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, seu poder e as maravilhas que ele fez. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus se revela a nós. Diuturnamente o Senhor fala ao seu povo. Continuadamente o Senhor tem buscado nos falar e nos revelar daquilo que ele tem para a nossa vida, para o nosso povo, para aqueles que estão à mercê da nossa direção, da nossa palavra, seja no âmbito das famílias, seja no âmbito da igreja, ou quem sabe no seu trabalho, na sua profissão. Deus tem falado ao Senhor, falado a nós, seu povo, e nós vemos que não somente é um atributo de Deus, mas que Abraão teve a sensibilidade de ouvir aquilo que o Senhor tinha no seu coração. Como é conhecer o coração de Deus? Né? Como é saber dos planos do Senhor? A Bíblia nos afirma que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem
Os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a palavra de Deus, ela vai se complementando, ela vai se robustecendo naquilo que Deus quer nos revelar, e ele vai falando a nós de diversas maneiras. A intimidade que Abraão demonstra ter com o Senhor não depende da sua qualidade de homem diante dos seus erros. A qualidade daquilo que nós somos diante de Deus não pesa quando Deus quer nos usar, quando quer nos propor, quando quer nos falar. Jó, na sua conversa com Deus, segundo o nosso parecer humano, nós bem poderíamos imputar a Jó uma série de transgressões, uma série de abusos diante do Senhor, diante da autoridade do Senhor. Nós poderíamos hoje considerar, se nós estivéssemos aqui numa chamada comissão de membros, que Abraão não poderia estar nos nossos bancos, Abraão não poderia ser da nossa diretoria da Sociedade Missionária de Homens Batistas, Abraão não poderia ser diácono. Nós vemos, de igual modo, José. Né? José talvez não pudesse ser um jovem que nós convidaríamos para liderar os nossos filhos, nossos adolescentes, porque José, ele começa a falar dos seus sonhos, começa, talvez, aos olhos dos irmãos que estavam ali ouvindo, uma certa arrogância, uma certa preeminência diante dos seus irmãos, e isso poderia não ser positivo, como nós também, às vezes, vemos, se alguém fala que, né, aquilo que Deus está falando no seu coração e nós não entendemos, podemos ter também esta interpretação. Moisés, diante do Senhor, um homicida, né, que foge, se escapa, mas que é trabalhado por Deus. Ele conversando com Deus, ao saber dos planos de Deus, em Êxodo 32, ele fala: Senhor, então risca meu nome do livro. Se realmente esse é o intento do Senhor diante desse povo, que é um povo pecador, risca meu nome, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço ter essa consideração. E nós vemos que são homens que foram chamados por Deus para perto do Senhor, como nós temos sido chamados. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a minha vida diante das revelações do Senhor? Como é que está a sua visão, a sua interpretação diante do que Deus tem proposto para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família? Como é que Deus tem falado ao seu coração? Nós vemos que Paulo nos diz, lá em Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 2, eu fui elevado a experiências extraordinárias. Não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo. E Paulo, ele chega numa situação bem difícil, porque ele não esteve com Jesus, não conviveu com Jesus, mas ele falava de Jesus com tanta propriedade. Isso pode ter causado nos discípulos uma ciumeira terrível, né? Às vezes você está na sua igreja há tanto tempo, né? E você pode se considerar dono de alguma cadeira. Chega um novo crente, chega um novo irmão, às vezes até mesmo o pastor, recém-chegado à sua igreja, e você pode ter se colocado, né? Olha aqui, essa é a minha cadeira, e se quiser sentar, senta ali à direita, senta à esquerda, frente, mas na minha cadeira não. Não mexa no meu queixo, né? Não toque nas minhas vestes, porque eu estou aqui, neste trono. E nós vemos que Paulo foi um homem trazido pelo Senhor. Jesus fala assim: este para mim é um vaso precioso, cuida dele. Os discípulos não conheciam Paulo, Paulo não conhecia os discípulos. Aqueles que eram liderados por Paulo também deixam de ter convivência com ele e passam também a desconfiar dele. Os gentios para quem Paulo pregava também queriam
por diversas vezes tirar sua vida. E Paulo não era, nesse contexto, agradável a ninguém. E ele falava das coisas do Senhor com tanta autoridade, com tanta propriedade, com tanta intimidade. Nós vemos que José, quando ele se encontra lá com seus irmãos, e naquele momento em que ele se revela aos seus irmãos, ele fala uma das coisas que provavelmente os irmãos não esperavam jamais ouvir. Olha, tudo isso que aconteceu comigo foi propósito de Deus para a minha vida. Ele poderia muito bem açoitar seus irmãos, encarcerá-los, fazer com que eles pagassem os anos que ele esteve preso por conta de todo o desvio de curso que teve a sua vida a partir da venda. Ele poderia, para alguns daqueles irmãos que queriam tirar a sua vida, que provavelmente estava registrado na sua mente, na sua memória, ter um castigo mais severo, mas ele fala assim, olha, tudo isso que aconteceu foi propósito de Deus, para que eu fosse hoje este governador, para que eu fosse o provedor do Egito, e que eu pudesse ser também o provedor de vocês, meus irmãos, minha família. A intimidade com o Senhor, que nós devemos buscar, a proximidade com o Senhor, ela vai além da nossa leitura diária da Bíblia, ela vai além do nosso momento de oração, ela vai além de alguns pressupostos que nós já conhecemos, ou ritos que nós temos na nossa caminhada diária com o Senhor, ou na nossa chamada vida religiosa. Ela vai na intimidade do nosso coração. Abraão conheceu os planos do Senhor porque Abraão tinha o seu coração ligado ao coração de Deus. Nós vemos que homens como esses que são citados na Bíblia, que são homens como nós somos, homens de carne e osso, tiveram uma grande relevância na história bíblica porque eles se aproximaram do coração de Deus. Eles quiseram ouvir do próprio Deus. Muitas das vezes nós queremos ouvir e ver, né, ainda mais agora, no pós-pandemia, que nós sabemos acessar o YouTube, nós já sabemos o que é o Instagram, nós já sabemos, né, fazer inscrições e fazer todo esse manejo eletrônico, virtual, e nós queremos, às vezes, ouvir lá o outro pastor daquela igreja que tem uma palavra agradável, né, e que pode muito bem ser usado pelo Senhor. Até mesmo de outra denominação, nós podemos ouvir mensagens maravilhosas, mas nós não queremos ouvir, às vezes, o pastor da nossa igreja que conhece a nossa vida, que conhece a nossa família e que, por Deus, é orientado para nos direcionar mensagens mais apropriadas para o nosso dia a dia. Por vezes, nós fugimos daqueles propósitos de Deus, criando outros atalhos. Nós precisamos buscar a intimidade com o Senhor, além dos nossos ritos e dos nossos costumes. O nosso coração precisa estar inclinado a ouvir e, ao ouvir, obedecer. Muitos de nós, meus irmãos, quando chegamos nessa chamada idade da experiência, nos fechamos naquilo que nós conhecemos, nos fechamos naquilo que nós experimentamos e não permitimos que o Espírito Santo possa nos abrir a visão, nos abrir os olhos. Certamente, Abraão, já na sua idade experiente, né, já passava dos 100 anos de idade, ele tinha motivos para talvez dizer ao Senhor, Senhor, eu já estou na idade de aposentar, né, eu já estou na idade de ficar aqui sentando no último banco. Senhor, já estou na idade de ver os outros fazerem, né? Mas o Senhor tem para mim ainda algo novo.
E a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos vai dessa experiência que nós precisamos ter. Eu tenho me questionado diariamente o que Deus tem para minha vida, o que Deus tem para aqueles que estão sob a minha direção, sob a minha orientação, especialmente na minha família. Qual é o propósito de Deus diante da minha esposa, diante dos meus filhos, diante dos meus netos? E, a partir daí, qual é a visão missionária, qual é a visão que Deus projeta para a minha vida? Quando Jesus ora ao Senhor, numa das orações talvez mais enigmáticas que nós temos no seu ministério, ele inicia esta oração chamando Abba Pai, meu paizinho, meu querido pai. E é a intimidade do filho com o pai. E não é que o termo que nós vamos usar na nossa oração vai dizer da nossa intimidade, mas nós precisamos estar como se estivéssemos no colo do pai ou naquela posição que na Santa Ceia é vista do discípulo amado escorando-se ao ombro do Senhor Jesus, escorando-se próximo, ali sentindo o cheiro do Senhor, sentindo o batimento cardíaco. E nós precisamos desta intimidade com Deus. Nós vamos continuar errando porque nós somos falhos. Nós não somos isentos do pecado. Nós não podemos mais ser escravos do pecado. O pecado não tem mais esse poder sobre nós. Mas nós precisamos, cada dia mais, nos voltarmos para ouvir, mesmo que Deus não esteja falando na forma usual, mesmo que Deus não esteja usando os alto-falantes, mesmo que Deus não esteja molhando, né, o algodão, como foi a experiência de Gideão, mesmo que Deus não esteja trazendo prodígios e sinais, mesmo que não esteja escrito na Bíblia, mas que no meu coração eu possa sentir do Senhor o toque do seu Santo Espírito e saber os planos dele, conhecer dele as suas intenções, conhecer dele todos os seus propósitos para a minha vida como servo, como missionário, como pastor de ovelhas, como sacerdote do meu lar. Deus abençoe os irmãos. É um privilégio muito grande falar aos irmãos nesta manhã e que o Espírito Santo possa complementar aquilo que nós não tivemos condições de expressar nesta manhã. Um grande abraço a todos e obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Ok, irmão Jair, muito obrigado pela sua palavra nessa manhã. Nós já tivemos pelo menos 2 irmãos que precisaram sair. A gente sempre dá mais ou menos aí por volta de 9 horas encerramento da nossa reunião. Mas eu quero também colocar, logo no início da mensagem, entraram também na sala o pastor Antônio Correia. Ele é membro aqui na PIB de Ribeirão, mas está morando lá em Santos. Está presente com nós nessa manhã. O Renato Santos, que é aqui da igreja, de Ribeirão, o Vitor Labate, que é um amigo nosso lá de São Paulo, está presente. Bom dia, Vitor. E também entrou aí o pastor Valdir Elias, pastor não, diácono Valdir Elias, aqui da nossa região ali de Campinas, Rio Claro. Nós tivemos presentes na nossa reunião hoje 31 homens. Sentimos falta de alguns aí. Antes de nós encerrarmos, a gente sempre faz assim, aqueles que estão aí pela primeira vez, a gente encerra a reunião, mas ficamos aqui conversando, aqueles que ainda têm algum tempo, e podemos aí estar fazendo uma sabatina, o irmão Jairo, viu? O senhor vai ser sabatinado, hein, Jairo? Aproveitar a sua presença aí, já vi que o Daniel lá da Bahia está levantando a mão, já te dou a palavra, viu, Daniel? E logo após a música que nós vamos ter agora no final, eu vou pedir ao pastor Alberto, lá da Igreja Batista Boas Novas,
está entrando o 32º homem. O pastor Eli Bento está entrando aí, ele está em trânsito São Paulo aqui para Ribeirão, mas vai acompanhar o finalzinho aí. Mas logo após a música, pastor Alberto, gostaria que o irmão estivesse orando, então, agradecendo pela vida do pastor, pelo irmão Jairo e também pela nossa reunião dessa manhã. E, na sequência, nós vamos deixar o pessoal da Bahia falar. Aonde? Lá tem? Lá não vai... Um cancelamento histórico. Depois que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo,
Amém, Pastor glória a Alberto. Deus. Pastor Amém, oremos. Alberto. Amém. Amém. Oremos. Senhor, glorificamos o teu nome, exaltemos a ti e bendizemos a beleza de tua santidade. Obrigado pelo teu filho Jairo, o qual o Senhor usou com profundidade para nós nesta manhã de hoje. Peço que o Senhor continue, Deus, ungindo ele, Deus, derramando sobre a vida dele graça, poder e misericórdia. Também abrindo sua mente, seu coração, sua alma e seu espírito, o entendimento da tua palavra e transmissão da tua palavra, não apenas a cada um de nós, mas até os confins da terra. Abençoe a sua família, esposa, filhos, parentela, netos, se ele tiver, e seu ministério. E muito obrigado por nós estarmos aqui nesta manhã, cada homem, Deus, que se propôs a estar aprendendo do Senhor, a estar aqui, Deus, recebendo de ti, que a tua palavra, Deus, faça diferença no nosso coração, na nossa vida, e que nós possamos ser usados por ti. Muito obrigado, Deus, porque tu não ocultaste a Abraão o que o Senhor iria fazer. Muito obrigado, porque o Senhor revelou para ele como teu filho, como essa responsabilidade que ele tinha de conduzir a nação santa, a nação de Israel. Deus, ele teria que saber de todos os planos que Deus tem para fazer, como o Senhor mostra mesmo para nós, que o Senhor não oculta ao profeta, ao teu servo, que o Senhor vai revelar, o que o Senhor vai fazer. O Senhor primeiro revela aos seus. Muito obrigado, porque o Senhor tem esse cuidado conosco. O Senhor é um Deus que se revela, o Senhor é um Deus que mostra, o Senhor é um Deus que Deus é transparente, não é oculto. Muito obrigado. Obrigado por essa mensagem, por nós podermos aprender do Senhor e saber que mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos erros, nos nossos pecados, é o Senhor que nos revigora, é o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos levanta e é o Senhor que manda nós irmos à frente, nos ordena para nós perseverarmos, continuarmos prosseguindo, porque o Senhor é conosco. Muito obrigado. Abençoa teu filho Moura, abençoa cada homem aqui presente nessa sala, abençoa o presidente, Deus, desse projeto, nós estamos aqui juntos, abençoa em nome de Jesus a igreja, aquelas que estão em sucessão, aquelas que já receberam os pastores, aquelas que ainda vão receber, e cuida, Deus, para nós, em nome de Jesus, como homens do Senhor, servos teus, podermos estar, Senhor, debaixo de tua graça, do teu poder e tua misericórdia. Nos dá um sábado abençoado, Deus. Abençoa nossas esposas, abençoa nossos filhos, toda a nossa parentela, e, sobretudo, ó Deus, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.